E aí, pessoal, tudo bem? Venho aqui para trazer um assunto que veio à tona e que está repercutindo bastante pelo Brasil. Essa informação foi divulgada pelo repórter Pedro Orioli. Ele é da Rádio Central AM 870 da cidade de Campinas, São Paulo, e ele é o setorista que acompanha a equipe da Ponte Preta. Primeiro, em relação à documentação que ele levantou, um trabalho jornalístico muito interessante, de que o jogador Hernandes do Goiás, ele teria alterado a sua idade. Isso para ter vantagem em categorias de base. E que esse fato aconteceu em 2005. Que na verdade ele teria nascido no dia 11 de novembro de 1985 e não 11 de novembro de 1987, conforme constaria na documentação que ele tem anteriormente, e que ele teria abandonado uma primeira documentação, que teria, no caso, 33 anos e não 31 anos de idade. Esse é um ponto. Agora, o segundo ponto que está sendo levantado é que o Goiás teria utilizado esse jogador de forma irregular. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso é muito fácil de explicar. Gente, isso é o beabá do futebol. O Campeonato Brasileiro não tem limite de idade. Então, nenhum time vai mudar a idade do jogador para ter alguma vantagem num campeonato que não tem limite de idade. Dá para entender? Vamos supor que seja a Copa São Paulo de Juniores. Aí tem limite de idade. E quando aparece, e em todas as edições tem uma alteração de idade, aí nessas situações automaticamente o time é eliminado e o jogador também é suspenso. Se for o Campeonato Goiano Sub-17, o Campeonato Paulista Sub-19, o Campeonato Carioca Sub-15, e aparece um jogador com idade alterada acima da idade permitida, esse time é punido, porque aí o time acabou se beneficiando dessa irregularidade. E os times eles são responsáveis, nesses campeonatos, de verificar a veracidade dos documentos. Agora, em relação ao Hernandes, em 2005, há 13 anos atrás, ele teria falsificado o documento. Que culpa o Goiás tem nisso? Como o Goiás pode ser punido? E que vantagem o Goiás levou com essa situação? O Goiás pegou uma máquina do tempo, voltou em São Félix do Araguaia, Tocantins, e falsificou a documentação do Hernandes para um dia utilizar o jogador em 2018, 13 anos depois, gente. Isso não existe, né? Então, e não há nenhum precedente de jogador com idade alterada, que o campeonato de profissionais sem limite de idade, que o time tenha ganhado pontos. Não existe, eu não conheço. Alguém pode ter lembrado aí, André, mas e o caso Sandro Hiroshi? Esse é um caso diferente. No caso Sandro Hiroshi, o São Paulo perdeu os pontos e eles foram irregularmente adjudicados ao adversário Botafogo e ao Internacional, foram por 2 partidas, porque o jogador estava com o contrato bloqueado na CBF, porque havia um imbróglio da transferência dele lá do Tocantinópolis para o Rio Branco de Americana. Então tinha esse imbróglio e o contrato dele estava bloqueado. Não foi por causa da alteração de idade do Sandro Hiroshi que o São Paulo perdeu e o Botafogo irregularmente ganhou pontos. Inclusive, esses pontos adquiridos de forma irregular do Botafogo viraram um imbróglio que acabou resultando na Copa João Avelange, no caso Gama, que acabou ingressando na Justiça Comum via partido político. Mas essa também é outra história. Depois disso, aconteceram outros casos em que jogadores com idade alterada acabaram sendo punidos e os clubes não. Exemplo, Carlos Alberto, 2005, jogador que inclusive passou pelo Goiás. Descobriram um gato de 5 anos na idade do rapaz.
Ele estava lá falando que tinha 20 anos, mas na verdade tinha 25. Então, ele acabou sendo punido e o Figueirense não recebeu nenhuma posição. Teve uma vez um caso de um jogador chamado Rodrigo Grau, jogava na equipe do Grêmio. O jogador acabou sendo apenas multado e o Grêmio não recebeu nenhuma punição. Aconteceu um caso também do Marabá. Era um volante que atuava no Goiás e que descobriram um gato de 3 anos na idade do jogador. Chegou aí para o STJD e não deu em nada, porque o Goiás não tinha culpa dessa situação, já que o campeonato que ele estava participando, repito, não tinha limite de idade. Então, resumindo, essa situação do Hernandes, se ele falsificou o documento, vai dar problema para ele. Ele deve receber uma punição lá no STJD, ou deve ser multado, ou deve receber uma pena alternativa. Mas o Goiás não vai receber nenhuma punição. Não acredito que o caso irá nem a julgamento. E se vier a julgamento, o Goiás ganha em qualquer instância, porque ele não tem nenhum domínio sobre a vida pregressa do jogador. Se o jogador lá o pai do jogador com 8 anos de idade, o jogador com 14 anos foi lá no documento e falsificou a identidade, não tem como saber. Então, o Goiás não tem nenhuma culpa nessa situação e não vai perder os pontos.